passagem bíblica que está no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 20. Vamos ler a partir do versículo 11, ou do 11 ao 14. Evangelho de João. Jesus aparece a Maria Madalena. Título da leitura. Vamos ler. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe eles: Mulher, por que choras? E ela lhes disse: Porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Que Deus abençoe a leitura da sua santa palavra e que o Espírito Santo de Deus fale aos nossos corações nesta hora, em nome de Jesus. Toda a igreja diga: fala, Senhor, porque a tua igreja ouve. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar, irmãos. Vamos meditar na palavra de Deus, nos preparando mais para o momento da comunhão, para o momento do partir do pão, né, da consagração também, para comermos e bebermos na presença de Deus, com o nosso coração limpo e fortalecido, né, reanimado, porque todos nós precisamos de novo ânimo, novo alento, novas forças. Cada um passa dificuldades, às vezes não são as mesmas, né? Mas uns mais, outros menos, mas ninguém vive sem ter lutas, sem ter problemas, sem ter momentos de aflição, de angústia. Ninguém está livre dessas coisas. O que nós precisamos é da bênção de Deus, da confiança em Deus. Nesta passagem aqui, Maria, ela voltou ao sepulcro. Ela sentiu, talvez, né, aquela saudade, aquele momento que ela quis estar ali no sepulcro, mas ela não sabia que Jesus tinha ressuscitado. E ela chega ali, né, vê o sepulcro aberto e ela entra e vê ali, né, os 2 anjos, um à cabeceira, um aos pés, e ela já reclama, né, já cobra, que onde eles tinham levado Jesus. Né? Ela achou que eles tinham levado Jesus para algum lugar e ela queria saber porque ela ia buscá-lo. Né? E nisso ela vira e vê Jesus. Mas a passagem aqui diz que quando ela olha, ela não reconhece Jesus. E este é o ponto que nós queremos estar transmitindo, estar compartilhando, né, com os irmãos. E há muitas perguntas, ninguém sabe exatamente por que Maria não reconheceu Jesus. Se Jesus, ele estava da mesma forma que ele tinha, né, como homem, como carne, como sangue, só que agora ele tinha um corpo de glória, né? Mas um corpo semelhante, né, ao que ele tinha antes, só que não era, a aparência era a mesma, mas Maria não o reconheceu. E muitos, né, comentam que Maria não reconheceu na hora porque ela estava chorando muito, né, ela estava com os olhos cheios de lágrimas, e talvez a vista um pouco embaçada naquela emoção tal, ela não reconheceu Jesus. E isso também acontece conosco. No meio de muitas lutas, de muita tristeza,
nós nos entregamos às vezes ao choro, né? Nós nos entregamos a lastimar, nós nos entregamos àquela tristeza, sem vontade, sem ânimo. E isso daí é muito perigoso. Por quê? Porque é como se nós não estivéssemos mais reconhecendo Jesus na nossa vida. É como se nós não tivéssemos mais aquela certeza absoluta que Jesus está conosco. Então é um momento de fragilidade e é um momento que isso pode acontecer com qualquer um de nós. Esquecermos das bênçãos, esquecermos do poder de Deus, esquecermos que aquele que está em nós é maior, é mais forte do que aquela luta que nós estamos enfrentando, do que aquela dificuldade que nós estamos passando. Esquecemos das promessas, né? Esquecemos dos milagres que já vivemos, que já vimos, que participamos ou que fomos testemunhas, né? De bênçãos, de milagres, de verdadeiras maravilhas, prodígios que Deus realizou na nossa vida, na nossa casa, né? No meio da nossa família e também entre os irmãos de fé. Nós ouvimos os testemunhos, nós acompanhamos muitas vezes a luta, a dor, o sofrimento, e acompanhamos também um momento de bênção, um momento de restauração, um momento de milagre, um momento de alegria, né? E a ressurreição era um momento de alegria. Jesus aparecer para Maria ali era um momento especial. Jesus não apareceu para ninguém antes de Maria. Maria foi a primeira pessoa a ver Jesus ressuscitado. Jesus se mostrou, né, se apresentou a Maria antes de se apresentar aos discípulos, né, a João, a Pedro, né, a Tiago, aos 11, e especialmente aqueles 3 que eram tidos como amigos de Jesus, e para João, né, que era aquele que Jesus mais amava, era mais especial. Às vezes nós nos incomodamos com alguém que nós gostamos, porque aquela pessoa, a gente acha que ela gosta mais de outra, mais do que gosta da gente, e a gente às vezes acha que aquilo é um defeito, e não é, né? Nós vemos aqui que Jesus, ele escolheu 12, ele tratava igual os 12, mas nos momentos que ele precisava de apoio, né, que ele precisava de momentos que ele ia ter especiais, ele tinha 3 amigos, que era Pedro, Tiago e João, né? Esses eram os amigos de Jesus. Jesus tinha 12 discípulos, 12 seguidores, mas ele tinha 3 amigos. E desses 3 amigos, um era mais íntimo do que os outros 3, os outros 2 no caso. E nós vemos várias passagens, Jesus chamando os 3 para subir com ele no monte, na transfiguração, em outros momentos, e ele se apresenta para Maria Madalena, aquela mulher que era pecadora, prostituta, aquela mulher que ele tinha expulsado dela 7 demônios, e que depois ela passou a ser uma seguidora e uma servidora fiel do Senhor Jesus, a ponto de servir como exemplo na sua adoração, no seu desapego às coisas terrenas materiais, e estar com Jesus em todo tempo, em todo momento, ali na crucificação, sem demonstrar, sem recear nada, nenhum perigo, nenhuma perseguição. Ela estava ali, firme, e foi embalsamar o corpo de Jesus, e foi no sepulcro. A maioria não fez isso, porque temiam, mas Maria Madalena, juntamente com outras mulheres, Joana e a outra Maria, elas foram, mas Maria Madalena foi sozinha no dia da ressurreição. Jesus queria se apresentar a ela aqui, né, que nessa passagem que nós lemos de João, fala que Maria foi e que ela entrou, viu os 2 anjos, uma demonstração também que não eram ladrões que
que tinham roubado o corpo de Jesus, como os soldados romanos haviam dito, mas que eram anjos de Deus que estavam naquele lugar, né, garantindo que era o poder de Deus que tinha se manifestado para que Jesus ressuscitasse. E antes que os anjos dê mais alguma explicação, Maria vira e vê Jesus, mas não reconhece. Maria não reconheceu Jesus naquele primeiro momento. E ela questionou ainda, porque achava que era o jardineiro que tomava conta daquele local, né? E ela então começou a dialogar, a reclamar, a falar como se fosse o jardineiro, quando Jesus chama por ela, Maria. Aí ela reconhece a voz de Jesus. Amém, irmãos? Nós não podemos esquecer o amor que Jesus tem por nós. No sacrifício, tudo que Ele nos fez. E hoje nós estamos aqui para relembrar esse sacrifício. No seu sacrifício no corpo, Ele levou nossas dores. No seu sacrifício, ao derramar o seu sangue, Ele perdoou os nossos pecados, escreveu o nosso nome no livro da vida, nos dando direito à vida eterna. Eu estava hoje, até eu postei, meu esposo passou para mim, e alguma coisa eu passo, muito raro, mas tem algumas mensagens que, né, vale a pena, de um pastor que estava pregando, e depois ele conta uma ilustração, né, de um casal que foi trabalhar em missões em outros países e ficou durante 50 anos servindo a Deus em outros países. Ficaram doentes, tiveram vários tipos, né, de vírus, de pragas, essas coisas, né, malária e outras doenças. E aquele missionário, ele tinha inclusive um tumor na cabeça. E eles estavam voltando, jubilaram depois de 50 anos de missão, de trabalho árduo, voltaram, e o esposo perguntou assim para a mulher: o que será que está nos esperando lá no Brasil? Deve estar uma festa preparada para nós, né? Eles estavam felizes porque cumpriram 50 anos e eles mesmos acharam que eles eram dignos de honra, de ser honrados quando voltasse, né? E foi de navio, foi terceira classe, e todos, né, a última classe a descer a terceira, né? E eles, quando desceram, eles foram chegando, eles viram uma multidão, bandeiras, né? Ele falou: olha, o que está nos esperando, né? Nós vamos ser honrados pela nossa abnegação, nosso amor, a nossa dedicação. E quando eles saíram, não tinha mais nada. Já tinham estourado os balões, já o papel, o chão estava cheio de papel, né, cheio de coisa, e todo mundo já tinha ido embora. E eles viram e provaram ali que não tinha uma única pessoa esperando por eles. E o missionário, ele ficou revoltado. Chegou em casa, ficou muito bravo, muito irritado, e ele disse assim para a esposa dele: eu vou sair, vou dar uma volta aí, você fala com o seu Deus aí, pergunta para ele por que nós não estamos sendo honrados ao voltar depois de tantos anos de luta, de trabalho, né? Todo o trabalho feito, voltando ao nosso país, não tivemos uma honra, uma recepção. Pergunta para ele, né? E ele saiu. Quando voltou, ela estava ali na pia, mexendo ali. Ele falou: você perguntou para o seu Deus? Ele estava tão revoltado que para ele tudo aquele tempo lá não valesse mais nada. E ela falou: perguntei. E o que ele respondeu? Ele respondeu que nós não chegamos em casa ainda. Amém, irmãos? A nossa recompensa, o nosso galardão, a nossa honra está lá com o Senhor. Está nos esperando, está esperando aqueles que são fiéis, que trabalharam com amor, que não trabalharam para ser honrado aqui, para ser paparicado aqui, para ser elogiado aqui, para querer lugar, para querer cargo, querer posição.
aí não vai ter nada não, já recebeu aqui. Entendeu, irmãos? Quando a pessoa jejua, a Bíblia diz que quando ela jejua e fala para todo mundo, ela já recebeu o galardão. Por quê? Porque ela é elogiada. Ah, essa pessoa é fiel. Ela é só como ela é fiel. Ela ama a Deus, ela jejua, ela ora. Por isso que a Bíblia diz, Jesus disse, quando fordes orar, ore em secreto, porque o seu Pai que está em secreto vai te ver, vai te ouvir e vai te responder. Né? Nós não podemos fazer as coisas com a intenção de sermos vistos, sermos aplaudidos, sermos elogiados e queremos honra. Se alguém esquece de nós, a gente fica triste. Tem gente que fica que nem esse missionário, revoltado. Então, irmãos, nós estamos querendo honra aqui, nós estamos querendo privilégios aqui, nós queremos elogios aqui, aí não vamos ter nada para receber do Senhor. Mas quando nós fazemos com amor, nós temos muitos missionários, não só da nossa igreja, mas de muitas denominações que saíram do país, que estão trabalhando. E eu tenho certeza que eles foram para servir a Deus. E se houver algum que espera ser reconhecido, quando voltar, ter festa, ter honra, ele vai ter aqui. Mas a honra que nós queremos é do nosso Deus, o galardão. Isso vai acontecer o dia que nós estivermos lá com o Senhor. Nós vamos receber a recompensa, vamos receber o galardão. Deus não é como nós, que esquece as coisas, que não dá valor. Deus, ele honra. Quando nós damos um pouco de honra para Deus, Deus vai nos honrar muito mais. Quando nós somos fiéis a Deus no pouco, ele nos coloca sobre o muito. E as pessoas não conseguem fazer isso, né? As pessoas não conseguem esperar de Deus a recompensa. Claro que nós vivemos a nossa vida terrena, que nós também honramos as pessoas que nos honram, que nós também, né, gostamos de saber que alguém gosta de nós, que alguém... Mas isso não pode estar em primeiro lugar no nosso coração. E no nosso coração, nós temos que ser gratos a Deus. E se podemos fazer alguma coisa, é porque Deus está nos dando a oportunidade, porque Ele quer nos dar galardão. Ele quer nos recompensar. Se nós estamos tendo a oportunidade de orar, de cantar, de pregar, de sair, de ir para algum lugar, nós temos que agradecer a oportunidade, porque é do trabalho que virá a recompensa, é das almas que ganharmos que virá o galardão, é daquilo que fizermos com amor, com o nosso coração aberto, voluntário, é que vem as bênçãos de Deus na nossa vida. E às vezes nós esquecemos tudo isso, esquecemos o amor de Deus, esquecemos o sacrifício de Jesus. Por isso Jesus disse, ensinando os discípulos com a mesa posta, fazer isso todas as vezes em minha memória. Nós temos que, especialmente todos os dias, mas na Santa Ceia é um momento de nós estarmos fazendo uma reciclagem na nossa vida. Nós estarmos nos avaliando diante de Deus, como que nós estamos sendo, porque nós sabemos o nosso procedimento, nós sabemos o que é certo e o que é errado, nós sabemos o que é pecado e o que não é. Nós precisamos nos arrepender e deixar. Nós precisamos melhorar. Nós precisamos ter novas atitudes. Nós precisamos aproveitar a oportunidade que Deus tem nos dado. Esta pandemia tem sido um instrumento na vida de muitas pessoas para ter tempo de estar avaliando a sua vida. Né? Deus não manda mal para ninguém, Deus não manda doença para ninguém, não manda vírus para ninguém, mas o diabo faz. E Deus fica criando para ver quem vai ser fiel. Né? E nós temos que ser fiéis. Nós não podemos amar a Deus só quando tudo vai bem. Aí os discípulos, apesar de tudo, o que aconteceu? Eles fugiram. Quem ficou? Aquele discípulo a quem Jesus amava. Não foi à toa que Jesus amava João.
João foi chamado apóstolo do amor, porque ele tinha um amor muito maior do que os demais discípulos. Na Santa Ceia, era João que reclinou, que deitou nos ombros de Jesus. Tinha intimidade com Jesus. E todos voltaram, se esconderam, não estiveram em cena, mas João ficou ali na crucificação e quando foi na ressurreição também dos discípulos. Pedro e João foram os primeiros a ver Jesus ressuscitado, depois de Maria Madalena falar para eles. É muito importante, irmãos, nós entendermos a palavra de Deus. Havia preconceito entre as mulheres, das mulheres havia, era lei, mulher não era nem contada, mulher não podia participar, se participasse tinha que ficar separado, não podia conversar, não podia fazer nada, era lei, eles estavam acostumados com isso. E Jesus não podia quebrar protocolo, senão ele seria morto antes da hora. Um dia, um missionário mesmo me perguntou, ele mostrou aquela hora que ele não concordava com a mulher ser ordenada. E não havia, eu estava lá no Nordeste, né? Outras igrejas, nem depois da nossa, muitas abriram para as mulheres, mas a nossa foi a primeira no mundo. A Aimee foi a primeira mulher que ousou pregar o evangelho em praça pública, abrir local, pregar na rádio, a rádio dela, ela abriu uma rádio. E isso veio para todos os países que foi aberto pelos Estados Unidos da América. E aqui foi um americano que abriu. Mas homens, né, mesmo aqui entre os gentios, né, que não são judeus, que é o nosso caso, também tinha muito preconceito. O preconceito era geral. E ainda continua. Ainda tem quem não admite mulher no altar, no púlpito. E a Bíblia já fala, Paulo, apesar de tudo, ele fala que para Deus não tem sexo, não tem cor, não tem raça. O Espírito não tem nada disso, irmãos. O Espírito não tem homem e mulher, não tem preto e branco, não tem amarelo, vermelho, não tem distinção. Por isso que Deus olha aqui dentro do interior do ser humano. E não importa, Ele quer ver amor, Ele quer ver desejo, sinceridade. E Ele escolhe. E aquele missionário perguntou assim para mim, por que será que Jesus não escolheu nenhuma mulher para ser discípulo? Eu falei, porque ele ia ser morto antes da hora. Ele era judeu, tinha que respeitar a lei. Já era perseguido, já era criticado. Se ele fosse, ele fez de uma forma diferente. Quando ele abençoou Maria, uma mulher samaritana, conversou com ela. Ela foi a primeira pessoa, olha bem, ela foi a primeira pessoa a crer em Jesus como o Messias. E Jesus confirmou isso. Ela falou, onde ele está para que eu adore? Ela falou assim, eu sou. Ele revelou aquilo que ele não tinha revelado abertamente para ninguém. E outras mulheres que Jesus foi abençoando, aquela mulher, né, que ia ser apedrejada, e era amigo de Maria e Marta. E lá na ressurreição, que é o ponto alto da vida cristã, foi para Maria Madalena. Jesus não chamou, não comissionou, porque era uma questão de lei. A mulher não sabia ler e escrever, não podia estudar, não era contada para nada. Como que Jesus podia se ele chamasse uma mulher para ser, acabava o ministério dele ali, porque era muito forte a lei de Moisés, a lei de Deus através de Moisés. Então, irmãos, o que nós precisamos é a nossa convicção. Eu nunca deixei me abalar por causa disso. O que importava, o que sempre importou para mim foi o que eu sentia.
foi o que eu sentia, que Deus estava comigo, que eu tinha sido escolhida por Deus. Isso tinha sido confirmado com minhas visões, né, com o que Deus me mostrou, com missionários, pastores que iam pregar em Bauru e me apontavam do púlpito. Eu tinha segurança, certeza, tenho, né? Vou ter até o dia que Jesus me chamar, e do púlpito eu vou para o reino, para a glória de Deus. Amém, irmãos? É isso que nós precisamos. E no momento difícil, nós não podemos esquecer de Jesus, nós não podemos tê-lo como um estranho, né? Não o reconhecendo, não digo na aparência, como foi o caso de Maria, mas no seu poder, na sua autoridade, na bênção que ele já nos deu. Por isso que nós precisamos desta confiança, porque são bênçãos que ele já nos deu e nós precisamos glorificá-lo, agradecê-lo, tomando posse e testemunhando, e não clamando, não pedindo a bênção, mas tomando posse, agradecendo, confessando e lutando de cabeça erguida. Como esse pastor disse, e nós sempre vemos comentários, né? Quando a pessoa morre, ela está voltando para casa. Ela está voltando do lugar de origem, porque nós viemos de Deus e nós vamos voltar para Deus. Um lar nos espera, uma mansão está preparada para nós. Mesmo com dificuldade, nós vamos chegar lá. Não vamos desistir, não vamos pegar atalhos, né? Não vamos esquecer das bênçãos, e no momento de alegria também, vamos incluir Jesus na nossa vida. Muitas pessoas esquecem, festejam, lembram de todos os amigos e esquecem de Jesus. Isso é um exemplo na Páscoa, no Natal, em aniversários, em comemorações, né? Mesmo que não seja uma festa cristã, mas a nossa festa tem que ser cristã, porque nós somos cristãos. Não podemos separar as coisas. Não podemos fazer como os outros fazem. Não podemos fazer nada para agradar as pessoas, irmãos. E eu tenho visto tanto isso. Mas é porque o pai não é, a mãe não é. Aí o casamento vem convidados e eles estão acostumados. Mas nós não temos esse costume. Nós seguimos a palavra de Deus, nós temos que ser exemplo, nós temos que ser testemunhas de Jesus. Nós não podemos envergonhar o nome de Jesus, escandalizar, né? Nós temos que ser fiéis, firmes, porque mais importa agradar a Deus do que aos homens. O que os homens podem nos dar, irmãos? O que as pessoas podem nos dar? Mesmo que elas tenham alguma coisa, nada se compara ao amor de Deus. Nada se compara ao sacrifício de Jesus por nós. Vamos ser gratos, vamos ficar atentos. Não vamos deixar nada roubar a nossa fé, o nosso amor para com o Senhor. As nossas atitudes. Jesus em primeiro lugar na nossa vida. Porque se não fosse Jesus, eu não sei onde eu estaria hoje. Minha mãe tinha morrido, eu estava aí. Sei lá se estaria viva, como estaria. Você também. Mas com Jesus, mesmo que nós morramos, nós vamos viver com Cristo eternamente. Amém? Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Este é um momento para você refletir. Santa Ceia é um momento que nós renovamos a nossa fé, o nosso amor a Deus, a nossa gratidão. Vamos reconhecer que estamos sendo muito falhos, que não estamos pagando nenhum preço, que não estamos querendo lutar. E muitos acham que a vitória já está ganha, mas estão de braços cruzados, não estão fazendo o que Jesus ensinou, mandou nós fazermos. Vamos ser mais fiéis, vamos ser mais lutadores, mais guerreiros, vamos ter mais amor no nosso coração e vamos ganhar almas para Jesus. Vamos fazer uma obra maravilhosa para o Senhor. Nós temos bênçãos para contar, nós temos fé, nós temos autoridade para orar pelas pessoas, para elas serem curadas. Nós temos testemunho para dar.
Quantas bênçãos e milagres Deus tem feito em nossas vidas. Quantos milagres nós temos presenciado. Coloque a sua vida para que o sangue de Jesus nesta noite te purifique. Purifique os seus lábios. Purifique o seu coração. Coração limpo, coração puro, são lábios limpos e puros, são mãos limpas e puras. Todo ser é purificado. A Bíblia diz que tudo procede do nosso coração. O mal vem do coração, de um coração que não foi lavado pelo sangue de Jesus. Mas que tenhamos um coração bom, um coração puro, um coração lavado. Que o sangue de Jesus lave a sua vida agora, purifique a sua vida, purifique o seu coração, para que você tenha boas palavras, para que você seja uma pessoa que saiba orientar, que seja exemplo para as pessoas que hoje estão vivendo num mundo de miséria, de pornografia, de palavreado torpe. Nós não podemos ser iguais. Não porque temos que mostrar simplesmente para as pessoas, mas principalmente para Deus, dizendo: valeu a pena, valeu o teu sacrifício na minha vida. O teu sacrifício, Senhor, não foi em vão na minha vida. E alegrar o coração do nosso Deus.